Olá pessoal do Frontcast, tudo bem? Eu sou o filósofo de Gades Minhoto e hoje eu gostaria de falar com vocês sobre cinema, sobre um filme japonês que eu assisti recentemente, né, do diretor Izuru Narushima, né, acho que é assim que pronuncia. Esse filme está disponível no Prime, se chama O Admirável Yamamoto, A Batalha de Pearl Harbor. Bom, o filme tem esse subtítulo, né, A Batalha de Pearl Harbor, mas se você for comparar, né, com filmes americanos sobre a Batalha de Pearl Harbor, você vai ser decepcionado, já digo isso no início, né? O filme, na verdade, não é um filme sobre onde você vai ver a batalha acontecendo, né? Há cenas que se passam na Batalha de Pearl Harbor do ponto de vista dos japoneses, também em outras batalhas, como nas batalhas dos Ilhos Muindi, mas Mindui, né? Mas essas cenas elas acontecem, mas elas se concentram menos na batalha em si e muito mais nos personagens, naquilo que estava sendo tomado de decisão pela cúpula japonesa. Então, principalmente pelo Yamamoto. Tá? Elas se concentram muito mais em como essas batalhas iam afetando o Japão. Tá? Mas, assim, é um filme que é uma cinebiografia, tá, do Yamamoto. E por ser um filme japonês, a gente não está tão acostumado a esse filme de guerra do japonês aqui no Brasil. A gente assiste muito filme americano, vale muito a pena, porque é a visão que o Japão tem da Segunda Guerra Mundial. Tá? Eu vou comentar alguns elementos que aparecem no filme, alguns fatos históricos principalmente, mas o central da história é você conhecer este homem, né, esse grande comandante da marinha japonesa, no período em que seu país iria travar a guerra contra o país que tinha a maior marinha do mundo, né? E como ele, em um país sendo uma ilha, né, travando uma guerra contra outro país, que ele sabia que tinha uma marinha tinha muito mais possibilidades de manter a guerra por muito mais tempo, uma marinha muito mais forte que a sua, né? E o filme mostra muita serenidade, né, desse comandante japonês, frente, inclusive, às derrotas que o Japão vai sofrendo, né? A primeira coisa que o filme traz, que é muito interessante da gente conhecer, até como história, é o fato de que a Marinha do Japão tinha uma resistência muito grande com a formação do eixo junto com a Alemanha e com a Itália, né? Você tem até um momento logo no início do filme, isso que vou dar aqui o spoiler, né, no início, é que os soldados do exército eles vão no gabinete do ministro da Marinha e eles ficam em posição para atirar no Ministério da Marinha, porque eles querem, os soldados, o exército quer assinar o Tratado do Eixo com a Alemanha e com a Itália, mas a Marinha não quer, e o tratado não é assinado não, 3 anos antes, justamente pela oposição da Marinha. A Marinha não quer que o tratado seja. Por quê? Ali fica muito claro que a Marinha entende que assinar esse tratado vai levar ela no decurso de uma guerra com os Estados Unidos. E nesse momento o Yamamoto ele é subsecretário do ministro ali da Marinha e eles entendem que o Japão não conseguiria sustentar uma guerra naval prolongada contra os Estados Unidos, né? Que travar uma guerra naval contra os Estados Unidos levaria inexoravelmente à derrota. Então eles não querem travar esta guerra. Tá? Tem até um momento ali que eles estão falando ali com os militares, né, do exército. Aí os militares levam um livro do o Minha Luta, né, o Mein Kampf do Hitler. E aí o Yamamoto tem uma edição original em alemão. E ele fala assim, olha, e ele lê um trecho que mostra o racismo, né, do Hitler para com os alemães. Ele fala, convenientemente a tradução japonesa deixou o capítulo 11 do livro sem ser publicado. É porque era justamente o capítulo que o Hitler tratava sobre os japoneses de modo pouco lisonjeiro, né? Bom, o Yamamoto, desculpa,
ele é o almirante do navio Nagato em 1939, quando a Alemanha invade a Polônia, ele já é dado como comandante desse navio, né? Ele relembra, né, em algumas coisas históricas, como por exemplo o fato de muitas vezes há uma pressão muito grande para que a guerra aconteça, inclusive dos jornalistas. Os jornalistas, eles são maiores impulsionadores de que o eixo seja constituído, de que o Japão faz parte do eixo. Eles falam assim: nossa, a Alemanha, o Japão pode derrotar qualquer um, afinal nós derrotamos a Rússia. E aí o próprio Yamamoto fala: nós derrotamos a Rússia no momento em que ela estava fragilizada com guerras civis e revoluções internas. E, e agora, e mesmo assim, morreram 100 mil japoneses, né? O que vocês acham que seria o resultado de uma guerra contra os Estados Unidos? E há uma outra questão que ali é colocada também, que é mostrado no filme, a questão das pessoas do povo, inclusive a dona de um bar, uma espécie de lanchonete que os repórteres frequentam, esperar que a guerra melhore a economia do país. Porque ela diz que toda vez que o Japão participa de uma guerra, a economia melhora, né? E em determinado momento, o Yamamoto vai falar assim: olha, a nossa diferença aérea, por exemplo, e ele fala assim: a guerra, ela vai ser uma guerra aérea também. É de mais de 1000 aviões e 1000 bombardeios com relação aos Estados Unidos. Tem um momento que ele fala assim que quase toda produção de aviões, né, a própria produção de aviões do Japão depende do aço e do óleo que eles importam dos Estados Unidos. Então, se eles entrassem numa guerra com os Estados Unidos, eles não teriam como produzir mais a sua própria máquina de guerra, já que eles são dependentes de commodities dos Estados Unidos. E, e aí tem um momento do filme assim, bem interessante que ele fala: a defesa nacional não é papel só das Forças Armadas. A primeira linha da defesa nacional é a diplomacia e não as Forças Armadas. Olha que pensamento interessante, né? Que as disputas que haviam ali com os Estados Unidos, ele quer dizer que podem ser resolvidas com a diplomacia. Porque você fazer diplomacia também é participar da defesa nacional. Mas, de qualquer forma, a guerra, o Japão acaba, o ministro da Marinha muda e a Marinha não resiste mais a assinar o Tratado do Eixo. Ele é assinado e o Japão acaba, então, aí entrando nesse rumo de conflito com os Estados Unidos. E aí é um outro que vai preparar, então, o primeiro ataque, e ele escolhe, então, Pearl Harbor. Havia a questão de atacar postos de petróleo ao sul, né? Mas ele resolve, então, atacar Pearl Harbor. Qual que é a ideia dele? É destruir os porta-aviões norte-americanos, que eles acreditam que está na base de Pearl Harbor, para forçar os Estados Unidos, então, a um acordo. Ele não quer manter uma guerra prolongada. O tempo todo no filme isso é colocado. Eles não querem manter uma guerra prolongada, querem assinar um tratado, né, que permita que continue, né, que o Japão não entre em reta de colisão com os Estados Unidos, né? Então ele mais ou menos acredita que o ataque a Pearl Harbor ele ia levar uma paz, tá? Só que há um erro aí. O ataque de Pearl Harbor é um fracasso. Isso é bem interessante o filme apresentar isso, né? Porque se a gente assiste filmes norte-americanos sobre Pearl Harbor, eles dão assim como o ataque japonês como um grande sucesso que depois o Japão e os Estados Unidos teve que revidar. Mas para os japoneses, como é apresentado nesse filme, foi um fracasso porque os porta-aviões não estavam lá. Que o objetivo deles era eliminar os porta-aviões, eles não estavam lá, então eles não foram eliminados. Né? Né? Então, e também é interessante a gente ver o papel da imprensa, né? Todo momento, os jornalistas são os que mais atiçam para a guerra. Em determinado momento há uma crítica, inclusive à imprensa no filme, né? Que ela deveria levar a verdade para o povo e na verdade ela está fazendo papel de propaganda para a guerra. E aparece também a questão dos ataques das ilhas Midway na perspectiva japonesa. Tem um momento do filme bem interessante para quem gosta de aviação, de histórias de kamikaze, onde vai aparecer o primeiro kamikaze, né? O primeiro pessoa
de piloto japonês que decide ser um kamikaze, né? Toda a questão dos japoneses sempre estarem em busca de petróleo. Agora, o que é interessantíssimo também acompanhar no filme, vocês vão gostar muito, é o que era publicado no jornal e o que realmente tinha acontecido, né? Isso é bem interessante, porque assim, o Japão perde uma batalha e como isso é informado para a população, né? A realidade versus a propaganda que os jornais faziam para manter a moral do povo japonês durante a guerra, né? Que vai passar também pela questão da batalha de Guadalcanal, tá? E como jornalistas, assim, até o editorial logo após a batalha de Guadalcanal, o tipo de que é produzido. Essa questão da imprensa, né, do jornalismo a favor de um determinado governo, mesmo na guerra, e de como os fatos são alterados, isso é bem interessante nesse filme. Eu acho que vocês precisam prestar atenção nisso, tá? Lembrando nesse momento que nós temos aí uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia e como as informações chegam para a gente de um lado e do outro. Né? E aí o filme acompanha até o final da vida do Yamamoto, mostrando como a guerra se desenrola. Tá bom? É um filme biográfico, tá? Vale a pena assistir, vale muito. Agora, assim, vale a pena para conhecer o Yamamoto, desculpa, para conhecer o Yamamoto, para conhecer esse general, para conhecer esse almirante, né? Para conhecer esse grande homem, esse grande líder militar. Vale a pena para conhecer o lado japonês da Segunda Guerra Mundial, como eles tratam lá na Guerra do Pacífico. Tem questões muito interessantes, como essa questão da imprensa. Né? Mas se você está procurando aquele filme tipo Pearl Harbor, aquele filme americano assim, com aquelas batalhas, aqueles efeitos especiais incríveis, explosão, você pode ser um pouco decepcionado, tá? Porque a guerra é o pano de fundo da história. A história principal é a biografia do Yamamoto. Tá? A história principal é a biografia dele. Então, é um filme de guerra? Mas é, sobretudo, um filme biográfico da história de um grande almirante da Marinha Japonesa. E é por aí que você tem que ir no filme. Tá? Se você vai no filme com aquela coisa de ter um romancinho entre um galã com uma mocinha no meio de aviões explodindo, não sei o que, guerra, e aquelas cenas de guerra intermináveis, de batalhas, você vai ser decepcionado. Mas se você for para entender mais sobre a Segunda Guerra Mundial, para entender mais da perspectiva de japonesa sobre a Segunda Guerra Mundial, para conhecer a biografia desse grande almirante japonês, aí você vai adorar o filme como eu adorei. Achei um filme muito bom. Bom, é isso. Pessoal, a gente precisa da ajuda de vocês aqui no canal. Né? Não vamos pedir dinheiro, não se preocupe. O que nós vamos pedir? Like, comentário, apertar o sininho, divulgar os vídeos, ok? Esse pacote aí do YouTube para vocês, tá bom? Então é isso. Né? Toda semana, agora assim como toda semana eu vou trazer um vídeo de quadrinhos, toda semana eu vou trazer um vídeo de uma obra audiovisual. A gente vai intitular aqui Cine Frontcast, mas nós vamos falar também de séries e documentários. Não vamos colocar audiovisual Frontcast, não fica muito legal, vamos colocar cine mesmo, que cinema é mais interessante. Mas toda semana eu vou comentar aqui ou um documentário, ou um filme, ou uma série de TV. Então acompanhe a gente aqui no canal, tá bom? Dá essa força pra gente. Eu não sei se vocês ouviram o barulho de uma moto que passou aqui na frente de casa, mas tudo bem, né? Acontece. Então é isso, pessoal. Deixa o joinha aí e até o próximo vídeo no nosso Cine Frontcast na próxima semana. Ok?